Pessoal, boa tarde. Na verdade, eu estou extremamente feliz com esse convite que eu recebi inicialmente do Padre Marcos, depois do Padre Omir, também fez contato comigo, para estar conversando com vocês aqui nessa tarde. Eu tenho 38 anos de idade e eu tenho 34 anos de convivência com o Verbo Divino, convivência intensa, convivência diária. Eu fui aluno de uma instituição verbita, que é o Colégio Arnaldo, em Belo Horizonte. Eu terminei o colégio no ano de 2001 e em 2002 eu fui contratado pelo Padre Gilson, à época, que hoje não está mais aqui entre nós, para trabalhar na instituição. Trabalhei em diversos setores e durante toda a minha vida, como aluno e depois como funcionário na instituição, eu convivi com essa experiência do carisma verbita. E isso foi fundamental para a minha formação. E essa formação não acabou lá na escola, né? Porque todas as nossas ações no dia a dia fazem parte de formação. Eu falo que a educação é uma atividade extremamente recíproca. E quando a gente para bater um papo aqui, a gente está exercendo a educação, que é algo muito além do ensinar. Ensinar é técnico. Ensinar hoje, a gente vai discutir um pouco isso aqui, pode ser feito à distância, né? Através de um computador, através de um livro. Agora, educar é muito além disso. E educar, na minha concepção, precisa de olho no olho. E eu acho que isso é uma das coisas que eu aprendi com a Congregação do Verbo Divino. E a gente vai usar um pouco esse olho no olho para a gente ter uma conversa sincera aqui nessa tarde. E eu volto a insistir que é um desafio, por quê? Entender o mundo atual é algo extremamente complexo. E quem sou eu para achar que entendo? O que eu estou trazendo são alguns dados e algumas coisas que eu não entendo, para que a gente possa discutir juntos. Nessa primeira parte da nossa conversa, antes do café, a gente vai ver muito essas imagens e tentar entender um pouco esse mundo dito evoluído. E na parte da tarde, depois do café, a gente entra um pouquinho no aspecto um pouco mais técnico. Como é uma conversa, eu não vou me ater a grupo A ou grupo B. Eu não vou defender, no caso dos mineiros, o Atlético ou o Cruzeiro. Eu não tenho uma posição futebolística, eu tenho. Firme e forte, lógico que é o Galo, alguém já falou aí. Posição política, eu tenho a minha, mas eu vou respeitar todas, e eu acho que a discussão nossa começa justamente a partir daí. Que seja o grupo A ou o grupo B, a consequência da política para o nosso país continua a mesma há muitos anos. E eu acho que isso é uma das coisas que nós temos que discutir. Não é esperar o político ou a política fazer algo por nós, e sim o que nós podemos fazer pelo nosso país, pelo mundo, pelo ser humano. E aí, quando a gente fala de ser humano, a gente está indo muito além do nosso país, né? E isso já é uma coisa muito interessante para a gente observar. Nessa sala, pessoas de quantas nacionalidades a gente tem? Cada um tem a sua cultura, que deve ser respeitada. Mas todos nós temos uma coisa em comum. Independente de ser preto, de ser branco, de ser homem, de ser mulher, de ter uma outra orientação sexual, todos nós somos seres humanos. E quanto seres humanos a gente merece respeito. Então a gente vai começar a nossa conversa pautando por isso, por favor. Aí a gente traz uma frase que vocês conhecem muito bem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É uma frase que Santo Arnaldo sempre gostou, sempre pediu que os seus alunos estudassem, e eu queria trazer essa frase, o Verbo se fez carne, e falar que no caso do mundo atual, a gente precisa transformar o verbo em ação. Verbalizar, falar, é muito fácil. Como dizem, né, até papagaio fala. Então, se você ensinar direitinho, papagaio, que é uma ave, vai falar. Agora, transformarmos esse verbo em ação
é a grande dificuldade. E eu tenho ido a muitas palestras, muitos eventos, e o que eu observo as pessoas sempre comentando é sobre a velocidade do mundo de hoje. O tempo mudou. Hoje está tudo tão mais rápido, as coisas acontecem de forma tão veloz. Acontece uma coisa agora, um terremoto, um abalo sísmico, qualquer coisa do outro lado do mundo, muito rápido a gente está sabendo o que aconteceu. Eu trouxe alguns exemplos aqui para os senhores, e isso me assusta. Por quê? Porque a gente tem situações primitivas ainda entre a nossa população, e acho que vocês vão entender o que eu quero dizer. Esse slide é o número de anos que levou para cada uma dessas invenções atingirem 50 milhões de usuários. E a linha telefônica demorou 50 anos para atingir 50 milhões de usuários. Eu não vou passar por todas essas criações, mas uma criação mais recente, o computador, o PC, esse computador pessoal, ele demorou 14 anos para atingir 50 milhões de usuários. O telefone celular também demorou 12 anos para atingir 50 milhões de usuários. Hoje, eu tenho certeza que em todas as comunidades que estão aqui, alguém tem um telefone celular. As relações conjugais, por exemplo, elas são extremamente mais difíceis. Você tem aplicativos, a pessoa posta a foto, você vai lá, já curte a foto, tem um recadinho que você não tinha coragem de falar na cara da pessoa, você já manda pelo telefone, e a pessoa já dá um print, já tem aquilo gravado, já vai entrar com um processo, ou seja, é tudo muito rápido, é tudo fácil comprovar. A gente vive uma situação política no país agora, por exemplo, que o telefone agora é protagonista da história. Então você tem uma pessoa que era um juiz independente, você tem de um lado partes de um processo, aí de repente aparecem mensagens, não sei se são verdadeiras, se são falsas, mas que tendem a mudar a história do nosso país. Uma coisa que para atingir 50 milhões de usuários demorou apenas 12 anos, enquanto o avião demorou 68. E aí vou no Facebook, que todo mundo conhece aqui, uma rede social, demorou 3 anos para atingir 50 milhões de usuários. Olha a diferença do telefone, que já existe há muito mais tempo e que era o que conectava as pessoas a longa distância, demorou 50 anos. E aí vem, por exemplo, o Twitter, demorou 2 anos, e o Pokémon Go, que é um aplicativo do celular, em 19 dias, ele atingiu 50 milhões de usuários. E aí, a coisa mais comum, por que eu comecei com esse slide escrito o tempo e com aqueles pontinhos ali no final? Porque a coisa mais comum que eu ouço hoje, e às vezes eu ouço eu mesmo falando no espelho, putz, eu não tenho tempo para nada. O Natal foi outro dia, agora já é Natal de novo, daqui a um tempo, chega em outubro, as lojas já estão enfeitadas, ou seja, daqui a pouco. E o mundo está acelerado. O tempo físico do ponteiro do relógio não mudou. É a velocidade como as coisas acontecem que mudaram. E aí isso já me deixa angustiado para a gente começar a conversar. Os religiosos talvez vão ficar um pouco bravos comigo agora, mas há muitos anos atrás, mais de 10 anos, um dia eu fui questionar um padre verbita sobre uma questão. E aí ele parou e falou assim comigo: João, tome cuidado. O tempo da igreja é diferente do tempo dos homens. Aí eu falei: tá bom, padre. Mas mesmo assim eu não concordei com ele até hoje. Por quê? Por mais que seja diferente, a igreja é dos homens também. E se ela não acompanhar essa velocidade com responsabilidade, ela acaba, ela diminui. E nós temos que pensar o nosso papel enquanto leigos e enquanto religiosos em relação ao tempo e ao tempo da igreja. Pensa, uma invenção demorou 68 anos para atingir 50 milhões de usuários. Uma outra, acho que menos importante, demorou 19 dias. Gente, as relações humanas, elas estão muito diferentes. Eu participei de um evento outro dia no Mineirão, e tinham aproximadamente 7 mil jovens nesse evento.
E a gente levou alguns artistas famosos de televisão nesse evento, que eu considerava famoso, quase fui lá pedir um autógrafo para a pessoa. Na hora que esse artista subiu no palco, os meninos ficaram só olhando assim, sem entusiasmo nenhum. Eu falei, putz, o que aconteceu? Estamos pagando cachê à toa. Aí de repente subiram uns tal de youtubers. Os meninos foram à loucura, e eu não sabia quem eram essas pessoas. E aí eu percebi que o mundo mudou, e eu não sei mais qual é a forma de comunicação com os adolescentes. Que antigamente um artista de televisão deixava as pessoas empolvorosas, agora é um tal de youtuber. Gente, uns meninos magrelos, feios, cabelo colorido e tal, dançando lá, e os meninos achando o máximo. Era essa linguagem que eles estavam querendo ouvir. E aí, semana passada, em uma conversa, me veio um dado mais impressionante. Quem aqui gosta de futebol? Bom, ninguém gosta de futebol? Dentre as pessoas que gostam de futebol aqui, tem alguém que torce para o Botafogo? Então aí, ó. O pessoal que torce para o Botafogo vai me ajudar. E quem gosta de futebol também vai entender o que eu estou falando, e acho que até quem não gosta também. Todo time de futebol profissional tem os seus patrocinadores, e vem destacado lá na camisa os patrocinadores do time de futebol. Quando a gente fala em patrocinadores de time de futebol do porte do Botafogo, a gente pensa em quê? Instituição financeira, montadora de veículo, essas grandes distribuidoras de bebida, né, fabricantes de bebidas. E aí uma pessoa virou para mim e falou assim, João, você sabia que um dos patrocinadores masters estampado na camisa do Botafogo agora é um youtuber? Aí eu falei assim, hã? Aí ele falou, é um youtuber, ou seja, uma pessoa física, e é um cara que não está na televisão, ele está na internet, ele está no YouTube. E que a maioria de nós aqui não sabe quem é. Então, o mundo mudou. Ok? E as invenções humanas caminham cada vez de forma mais rápida. Mas vamos para o próximo slide, e aí eu quero chamar a atenção de vocês. O ser humano também evoluiu há milhões de anos atrás. Nós tivemos origem lá em algo muito parecido com o que a gente conhece, né, o macaco. E o homem veio evoluindo, ele era curvo, se tornou ereto. E de repente hoje a gente está ali no computador inventando aquelas coisas que demorariam anos para atingirem 50 milhões de pessoas, mas hoje atinge muito rápido. O mundo mudou. Hoje a gente tem normas jurídicas. Antigamente, ó, esse sujeito aqui, um dia eu bati um papo com ele, e ele me contou que lá na época dele as coisas eram resolvidas na força. Engraçado, hoje não, hoje é tudo no diálogo, né, no verbo. Hoje não se usa a força. Então o ser humano evoluiu muito. Na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, a gente tem destacado lá a dignidade da pessoa humana. É garantida a todo brasileiro. Bacana. Passa pra gente o próximo, por favor. Aquele ali é o homem moderno. Ele faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Olha que análise de conjuntura bacana. Então o homem tem um celular, ele acha bonito falar que não tem tempo. Ele está no celular, ele está no notebook, ele está mandando uma mensagem para o Padre Anselmo lá em Roma, ao mesmo tempo ele está conversando com outro padre que está aqui, ao mesmo tempo ele está postando uma foto na rede social. Esse é o homem moderno, aquele que evoluiu, que saiu lá de trás daquele homem primata e chegou no mundo atual. Aquela lá é uma imagem do homem moderno de 2019. Olha que análise de conjuntura, esse negócio tem um nome bacana, né? Análise de conjuntura. No dia que me chamaram para falar isso aqui, eu achei que eu era a pessoa mais importante do mundo. Só que aí eu fui pesquisar e peguei essa outra imagem que está ao lado ali também. E é uma imagem do ano de 2019. E aí eu fiquei igual vocês estão aí, em silêncio. É o mesmo homem. Só que o espelho ali está refletindo uma coisa completamente contrária. E aí, quando a gente vai falar em análise de conjuntura,
eu queria começar falando sobre isso, sobre o tempo. O tempo hoje está acelerado, o tempo está voando, o homem cria 1000 novidades todos os dias, essas novidades se propagam muito rápido, elas atingem 50 milhões de pessoas em alguns dias, 19 dias, coisa que antes demorava 68 anos, quando a gente começou a registrar aqueles dados ali. Só que hoje a gente tem homem refletido da forma como essa segunda imagem aqui. E eu acho que a gente tem que começar a conversar, o verbo nosso tem que se transformar em ponte entre esses dois mundos que habitam o mesmo espaço. Por incrível que pareça, né? Eu não sei se essa imagem causa essa mesma impressão em vocês que está causando em mim, mas parece que a gente está falando de dois mundos diferentes. Parece que a gente está falando do mundo do ser humano, bonitinho, todo mundo tem celular, Facebook, posta foto, vai à igreja, reza a missa, e a gente está falando de um ET que vive lá em Marte. Mas não, esse ET mora ao nosso lado. E muitas vezes a gente ignora. Tá, gente? Quando eu falo a gente, eu não estou me referindo somente a nós. Nós também, às vezes, estamos no meio. Mas a primeira coisa que eu acho, tudo que eu falar aqui eu estou achando, tá, gente? Eu não tenho certeza de nada. Se eu tivesse, eu não estaria mais aqui nessa vida. É que nós podemos ser um grande instrumento de transformação dessa realidade, ou pelo menos de diminuição da distância entre essas duas imagens. Então a gente falou da velocidade do tempo, a gente falou da evolução do ser humano, e agora nós vamos falar da evolução da moradia, ok? Então olha só, aquele homem primitivo, corcunda, que apareceu na nossa primeira imagem, ele morava nessa casinha aqui, ó. O pessoal da região norte vai falar que ainda conhece muita casa nessa situação, se eu não estiver enganado. Ainda não fui à região norte, mas lá no Vale do Jequitinhonha, Padre Carlos, a gente viu coisas parecidas com essa. Não foi? E se tem gente aqui do Vale do Jequitinhonha hoje, se formos lá, vamos encontrar situações parecidas com essa. Ou, que evolução é essa? Que ser diferente que nós somos. Evoluímos, casas melhores, e evoluímos ainda mais, né? Hoje tem casa, na minha época tinha um desenho dos Jeffersons, um negócio assim, e que era incrível, né? Ele entrava em casa, as luzes acendiam, vinha um robozinho, trazia comida, e hoje a realidade é essa. Na minha casa eu tenho um aspirador de pó que eu aperto o botão e ele sai varrendo a casa inteira. Olha que bacana, que novidade. Parece que a gente está no desenho animado da década de 90, do início dos anos 2000. Só que aí a gente muda o slide e essa é uma foto real de um condomínio no Brasil. Esse condomínio, ele mostra a divisa entre um prédio de classe A, cada um com a sua piscina exclusiva, né? Eu não vou entrar na piscina do outro. Para que eu vou compartilhar as melecas do outro lá na piscina, né? Se eu posso ter a minha, só minha piscina, vai entrar quem eu quiser. Eu tenho a quadra de tênis do meu condomínio. Eu tenho o meu apartamento com não sei quantos 1000 metros quadrados. Só que eu vou ter que chegar na janela e ver essa realidade. Gente, isso eu não estou contando aqui para encher linguiça, para passar o tempo. Hoje eu almocei com aquela moça que está ali de vermelho, e ela mora no Rio de Janeiro, não é isso? Como que você chama? Cristina, desculpa eu te usar como exemplo aqui, mas eu tenho certeza que algum dia lá no Rio de Janeiro você já se deparou com uma situação de violência extrema, que não fazia parte do seu cotidiano e que hoje faz. Eu não vou falar só do Rio, para os cariocas daqui não ficarem com raiva,
Eu tenho amigos cariocas aqui que podem ficar com raiva. Uma vez eu estava andando em Belo Horizonte, no meu carro, indo para uma colação de grau, 6 horas da tarde, que eu era paraninfo da turma. De repente eu escuto um barulho, eu estava fazendo uma coisa errada, eu estava falando no celular e dirigindo, eu solto o celular e olho para o lado. Quando eu olho para o lado, um buraco no vidro do carro. Como eu tinha passado debaixo de uma passarela, eu falei assim, alguém está com uma pedra. Só que aí o motorista do carro ao lado virou e falou, foi um tiro. Aí eu perguntei para ele assim, me acertou? Porque você não tem noção, você fica preocupado. Ele virou e falou, eu acho que não. Eu falei, ufa, menos mal. Não tive coragem de parar o carro na hora, que eu não sabia o que estava acontecendo. Andei mais um pouquinho. Tinha um posto de gasolina, com um posto de registro de ocorrência da Polícia Militar. Eu parei lá na hora, o policial sem entender também. Depois a gente descobriu que foi uma bala perdida que acertou meu carro. Essa bala atravessou o encosto de cabeça do meu banco e parou na coluna do cinto de segurança. Ou seja, eu podia ter morrido. Por quê? Porque hoje o nosso mundo é assim, ó. Talvez a pessoa que tenha dado o tiro, na hora da raiva, a gente fala assim, eu quero que esse cara morra. É isso que a gente fala, a gente tem raiva. Mas talvez essa pessoa que tenha dado o tiro, e depois eu vi até as imagens, seja muito mais vítima do que eu. Porque ele cresceu nesse mundo atual. E é essa análise de conjuntura que eu estou fazendo. É a diferença que existe entre esses dois mundos. E volto a insistir. O que nós podemos fazer como missionários do Verbo Divino para transformar o Verbo, que está lá na Bíblia, em ação, para diminuir a diferença que há entre esses dois mundos. Então a gente viu que o ser humano hoje não tem tempo, a gente viu que o ser humano evoluiu e a gente viu que a moradia do ser humano também evoluiu. Mas nós vamos ficar boa parte dessa tarde vendo como nós evoluímos. Olha os meios de transporte. Hoje, a gente pega um avião daquele ali, em 8 horas, a gente está atingindo outro continente, conhecendo o mundo. É fácil viajar hoje. Eu ontem estava no ônibus vindo do aeroporto para cá, e eu vim, estava o Padre Alexandre do meu lado. Cadê o Padre Alexandre? Que eu fiquei conhecendo, está matando minha aula. Como que a gente descobre? Tá bom. Vamos pular essa parte. Não é ele ali, ó? Não é. Enfim. Mas estava o Padre Alexandre, que eu conhecia ali naquele momento. E ele virou para mim, contando que era um pessoal do Sul. E aí ele estava conversando com um rapaz na hora do almoço. Deixa eu ver se eu localizo ele aqui ou se ele está matando a aula também. Tá ali, ó, você. Como é que você chama? Claudinei, acho que foi a primeira vez que você andou de avião, não foi? E você estava comentando com o Padre Alexandre na hora do almoço como que foi rápido. Que de repente já estavam recolhendo o lanche, que se questão de meia hora ali, você saiu do sul do país e chegou aqui no Espírito Santo. Gente, olha que fantástico isso. Quando os primeiros verbitas chegaram aqui no litoral do Espírito Santo, eles devem ter demorado meses para chegar aqui em Santa Isabel. E aí tinha o Padre João, que estava no ônibus lá, contando, como que eles vieram subindo do rio. E isso deve... ele ali, ó, com a máquina fotográfica. Tá vendo como que eu observei tudo dentro daquele ônibus? E ele estava contando, da dificuldade, quantos meses os primeiros verbitas demoraram para chegar aqui, nesse local. Sendo que o pessoal saiu lá do sul e chegou tão rápido aqui. Então hoje os meios de transporte evoluíram muito. A gente tem diversos exemplos, Você tem trens aí que cortam, por exemplo, a Europa para cima e para baixo, às vezes muito mais rápido do que o avião, pela facilidade, por ser em linha reta, por uma viagem bem barata, coisa que no Brasil a gente ainda não conseguiu, Um país desse tamanho não tem linhas de trens para a gente cortar o país. Eu vi um dado muito interessante sobre o meio de transporte, eu até ia colocar para vocês ali, mas eu não consegui. Tudo está evoluindo.
O carro, o automóvel, sempre foi um sonho do homem, né? A gente sempre, quando criança, pensava, quando eu crescer, eu vou ter um carro. Hoje as pessoas não querem mais ter. O mundo se transformou no mundo do ser. Eu quero utilizar um carro, eu chamo o Uber. Para que eu vou ter? Então, aperto um botãozinho do meu telefone, de repente eu tenho um carro que eu quiser ali à minha disposição. E aí, olha que interessante. Existe uma marca de carro, depois vocês pesquisem, quem ainda não conhece, que chama Tesla. Esse carro, não sei se tem alguns exemplares no Brasil, ele é um carro completamente elétrico. É uma montadora de veículo que em um ano, se eu não me engano, 2016 ou 2017, que a GM, né, a General Motors, entregou milhões de unidades, o Tesla vendeu algumas 1000 unidades. O prejuízo da empresa naquele ano foi enorme. E o da GM teve um lucro altíssimo. Só que o resultado da Tesla na Bolsa de Valores é muito maior do que o da GM. Porque apesar dele parecer um veículo igual ao veículo da GM, ele é um software. Ao invés de eu levar meu carro para revisão, eu levo só para reiniciar o sistema. E é o carro do futuro. E hoje, nós vivemos esse futuro. Olha a imagem do Tesla ali, ó. É um carro bonito. Você olha por fora, parece um carro da GM, mas pena que eu não tenho uma imagem dele por dentro. É um software, literalmente. Você conversa com o carro. E ao lado dele, a gente tem uma super nova invenção do homem, a carroça, que é extremamente utilizada no Brasil até hoje. E usada com muita efetividade. Por quê? Porque, pessoal, parece brincadeira, mas nós temos lugares no nosso país em que o médico, em que o padre, em que o juiz, em que o policial só vão conseguir chegar de carroça. O Tesla desmonta nos primeiros 500 metros. Aí não adianta reiniciar o sistema. Então eu volto a insistir. Eu fui a muitas análises de conjuntura ultimamente, e elas me incomodam muito. Porque as pessoas mostram só a tecnologia. As pessoas mostram só que o mundo mudou. Mudou para alguns. Mudou para uma minoria. E o ser humano não é tratado como igual. O ser humano é tratado de acordo com o que ele tem. João, você está pessimista. Que chato vir aqui ouvir você falar à tarde, conversar conosco sobre isso. É a realidade, e às vezes a gente não quer ouvir. E se nós nos declaramos um grupo, o que são os verbitas? É um grupo de pessoas, Padre Budi, se eu estiver errado, me corrijam, mas que são diferenciados pelo seu carisma. E se nós não utilizarmos o nosso carisma para mudar essa realidade, vão fechar as portas, vão viver de vender patrimônio. Então nós temos que usar o nosso carisma, o diferencial que une esse grupo, para transformar essa realidade. Ou então não. João, você foi eliminado, foi para o paredão, não existe essa realidade que você está mostrando, a gente vive no mundo ideal e vamos seguir mostrando que o mundo mudou. Ponto. O mundo não mudou para todos. Prestem atenção. Quantas evoluções tecnológicas a gente já mostrou aqui até agora? E quantas pessoas... Cadê o... Eu não vou mais perguntar cadê. Estou com medo. Tem um padre que é da região amazônica. Ah, tá ali, ó, o Padre Boing, tá ali. Não matou a aula. A realidade de moradia, de meio de transporte, de situação do homem, ao invés de ser o de terno e gravata e ver lá o homem no chão, ele vive isso lá
na região onde ele está. E às vezes uma riqueza natural enorme, maior do que qualquer bem desse que a gente mostrou, mas a serviço de muitas poucas pessoas. Então eu acho que nós, religiosos verbitas ou leigos verbitas, temos que trabalhar para mudar essa realidade. Falamos, eu vou voltar aqui o tempo todo, tá? Do tempo, do ser humano, da moradia, do transporte e agora o trabalho. Gente, o trabalho evoluiu demais. Quem aqui é de alguma região agrícola, agrária, do interior? Ninguém, gente? Pelo amor de Deus, levanta a mão, vamos acordar. Várias pessoas aqui são. O trabalho no campo, provavelmente o pai de vocês também já trabalhava no campo, e o pai do pai de vocês. E hoje, por mais difícil que seja, é muito mais fácil do que na época do pai, na época do avô, na época das primeiras pessoas das famílias de vocês que chegaram no campo. Porque hoje tem tecnologia para isso. No exercício da minha profissão, eu sou advogado, hoje o processo é todo eletrônico. Eu não preciso mais carregar pilhas e pilhas de papel. Hoje, se eu quero consultar uma decisão, eu entro no site de qualquer tribunal do país, digito lá o nome das partes e aparecem as decisões, aparecem os processos para mim. Na época do meu pai, que também era advogado, ele tinha que sair procurando no diário oficial, ver as publicações. Hoje não. Eu tenho uma assinatura que me manda todas as decisões que saem em meu nome. Eu não preciso procurar isso mais. Ou seja, houve uma evolução nas formas de trabalho também. Nós somos um mundo em evolução. Então a análise de conjuntura que eu faço, de maneira muito superficial, é: o mundo evoluiu. Porém, olha ali, aquilo ali é bacana, é o escritório do Google. Todo mundo quer trabalhar lá. É colorido, tem puff, não tem horário de trabalho, eu posso trabalhar deitado no chão pensando. Se duvidar, eu posso abrir uma cerveja no meio do serviço que vai me fazer pensar mais, eu vou ficar mais à vontade. Olha que moderno, que bacana. Mas olha também que legal, que moderno o trabalho dessa criança no Brasil. O mundo evoluiu, né, pessoal? O mundo evoluiu para todos. Isso é uma região de cacau, provavelmente na Bahia, e essa criança está lá trabalhando, carregando o peso que no conforto das nossas casas hoje, talvez a gente ache que não exista, ou a gente prefere imaginar que não exista, porque é confortável, porque essa imagem aí me incomoda. Se eu posso trocar e ver o resumo da novela, por que eu vou ficar olhando isso aí? Se eu posso ver um jogo de futebol, se eu posso conversar no WhatsApp, para que eu vou lembrar que no Brasil, que evoluiu há anos, no Brasil, que o primeiro padre verbita que chegou aqui demorou não sei quanto tempo, depois nós vamos tentar descobrir isso, para chegar do litoral até aqui em Santa Isabel, e que o nosso amigo saiu lá do sul do país e chegou aqui muito rápido. Eles ainda estavam reclamando, né? Que saiu 5 horas da manhã de casa, tem todo esse trabalho, saiu 5 horas da manhã de casa, mas às 4 da tarde já estava todo mundo aqui. Atravessou o país, que é do tamanho, né? Atravessou estados que são maiores do que muitos países. Ó, num estalar de dedos. Ficou no máximo sem o almoço. O mundo evoluiu. Mas as nossas crianças ainda trabalham até hoje. E aí, João, você está sendo muito pessimista. Isso é um absurdo. Isso não acontece mais no mundo. A gente tem pessoas de diversas nacionalidades aqui. Eu acredito que os poloneses que estão aqui, que eu sei que tem alguns, podem contar que lá na Polônia ainda existe algum trabalho dessa forma.
que lá na Indonésia, que lá na Índia, que nos diversos países aonde estamos presentes, ainda existe trabalho dessa forma. E provavelmente existem outros lugares que vocês conhecem mais do que eu, que existem trabalhos piores. Gente, o problema não está em trabalhar. Trabalhar faz bem, trabalhar é bom. Mas a criança não tem que trabalhar assim. Porque o mundo evoluiu. E nesse mundo que evoluiu, qual que vai ser o papel dessa criança no futuro? Essa criança teve acesso ao celular, teve acesso ao avião, teve acesso à informação, teve acesso à formação. Não, ele estava trabalhando. E mais uma vez, meu discurso, eu acredito que esteja bonito. Mas o que nós estamos fazendo na prática para mudar essa realidade? E aí, gente, e eu sei que a gente faz muito, tá? Muito mais do que a grande maioria das pessoas. Mas a gente tem que cada vez mais coordenar essas ações, pensar essas ações, para que a gente consiga extrapolar os nossos muros e realmente ser ponte para uma outra realidade. Nas instituições de ensino, geralmente as instituições verbitas de ensino, elas são instituições particulares e muitas vezes trabalham com uma classe um pouco mais alta da população. Isso é um problema de forma alguma, porque a gente precisa ganhar dinheiro na atividade para que a gente possa manter as outras atividades. E aí eu quero chamar a atenção para um detalhe. A gente vai voltar a falar de educação, que eu falei lá no início. Deixa eu ver meu tempo aqui, que ele está passando rápido. É muito fácil a gente trabalhar com um aluno disciplinado, com um aluno certinho, que vem de uma família dita estruturada. É muito fácil a gente trabalhar na paróquia, sabe, com aquele fiel, com aquele paroquiano, que vai lá, que reza a missa direitinho, que agrada o padre, que é bonzinho. Porque isso é fácil, isso me deixa na minha zona de conforto. É muito fácil eu trabalhar com um aluno que tira total nas provas, que respeita o professor. Aí um dia, eu levei um grupo de alunos meus para Brasília. Essa foi uma das experiências mais interessantes da minha vida. E ela eu vou ter que parar aqui para contar para vocês. Eu não tinha nem programado isso, mas veio aqui na cabeça agora. Eram alunos do ensino superior do curso de Direito de uma faculdade particular, que não era uma faculdade verbita. Era onde eu trabalhava na época. E aí, levei esses meus alunos, todos adultos, para conhecer Brasília, o Distrito Federal. À noite, são todos maiores de idade, eu viro e falo, olha, cada um vai fazer o que quiser. Eu não sou pai e mãe de ninguém. Amanhã, às 7 horas da manhã, a gente encontra no café da manhã, porque nós temos que continuar as nossas atividades. Quando foi 6 horas, meu celular tocou. Era um outro aluno militar, da Polícia Militar de Minas Gerais, que estava com esse outro aluno no quarto, me ligou e falou assim, João, o fulano de tal não chegou. Ele saiu à noite e não chegou até agora. Aí eu fui e falei, putz, isso vai me atrasar na programação que nós temos. Os alunos pagaram para ir nessa viagem, para conhecer o que a gente tinha programado. Eu virei e falei, olha, avisei no hotel, se fulano chegar, me liguem imediatamente. O que eu achei? Que ele tinha ido tomar arrumou uma namorada, e que uma hora ele ia aparecer lá com a cara de pau lavada para a gente continuar as atividades. Fomos para a primeira atividade, ligo para o hotel, não apareceu. E aí aí deu a hora do almoço, cadê o fulano? Fulano não apareceu. Eu fui buscar saber quem era o fulano. Fulano era enfermeiro, formado, ou seja, concurso superior, trabalhava no SAMU de Contagem, que é uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, casado com uma filha. É gente estranho, né? A atitude desse rapaz, sumir, aí eu fiquei muito preocupado.
fingindo que estava calmo, que nada estava acontecendo, mas estava muito preocupado. Peguei esse outro aluno que estava lá, que era militar, falei, olha, agora você vai ficar aqui comigo. Falei com os alunos para ir com os professores para as atividades que estavam programadas para a tarde e comecei a rodar por delegacias de polícia de Brasília, junto com esse outro aluno que era policial, aí eles se entendem, a coisa começa a andar. E todo mundo procurando o aluno fujão. Liguei para a casa do aluno, conversei com a esposa dele, e ela se mostrando muito preocupada, mas não falou absolutamente nada comigo. Falou, não, procure, por favor, acha meu marido e tal. Deu a hora de ir embora. Aí eu falei com esses meus alunos, vocês vão. Aí o militar também foi. E eu só vou quando eu achar o fulano de tal. Eu vou achar ele, gente. Vivo, morto, doente, saudável, namorando, casado, solteiro, de alguma forma eu vou achar esse sujeito. E aí a esposa dele, na verdade, a esposa ligou para um parente deles que morava em Brasília e esse parente me ligou. E aí esse parente me ligou e eu conversando com ele, ele vira para mim e me pergunta assim, João, alguém te falou que ele é usuário? Aí eu, não sei, usuário de quê? Aí ela foi e explicou, usuário de crack. Aí eu falei, não, ninguém me falou isso, mas obrigado pela informação. Aí levei essa informação para a polícia, questão de 40 minutos a gente achou ele. Aí ele estava com alguns travestis, naquela região, não sei se tem alguém aqui do Distrito Federal, tem, que o Padre Denzo, eu vi ele aqui, devem ter outras pessoas que vieram com ele, naquela região da rodoviária, e ali tem uns buracos que entram assim debaixo dos prédios e tal, que os policiais chamavam de buraco do tatu. Falou, nós vamos nos buracos do tatu e nós vamos achar o sujeito. De repente a gente achou, ele veio muito sem graça, sem agressividade nenhuma e falou assim, João, que bom que você me achou, porque eu não iria voltar para casa. E aí o pior, né? A gente tinha perdido o último voo para voltar, eu tive que ir para o hotel com ele, ele estava mais de 24 horas sem dormir, usando droga, e uma pessoa que eu não tinha liberdade, eu tive que botar no meu quarto, fechei a varanda, com medo dele pular, tive que providenciar comida. E naquela hora morrendo de raiva. No dia seguinte, fomos para a faculdade, cheguei lá, a esposa dele estava esperando a gente, chorou e tal. E aí no dia seguinte, quando eu chego na faculdade, todo mundo me cerca e vira assim, João, o que nós vamos fazer com essa pessoa? Vamos expulsar, né? Eu estou falando isso, gente, porque eu já ouvi isso no colégio Berbita também. Às vezes é mais fácil a gente eliminar o problema. Põe no paredão, elimina, o problema vai embora. Mas eu falei, não, nós vamos trabalhar com esse aluno. E a gente tem que entender o que está acontecendo com ele, por que isso está acontecendo. E aí, alguns meses depois, eu até me desliguei dessa instituição e ele veio me procurar falando, João, que bom que você me deu aquela chance, eu estou em tratamento, hoje eu me considero recuperado, mas continuo em tratamento e a minha vida agora pode seguir de maneira melhor. Talvez, se a gente tivesse expulsado ele da instituição, eu terminaria de jogar ele lá no buraco do tatu. Mas é mais fácil, é mais cômodo para nós. E isso é só uma analogia ao que acontece na nossa vida no dia a dia. Seja na paróquia, seja numa instituição de ensino, seja muitas vezes na nossa família. É mais fácil a gente afastar quem traz problema do que a gente recuperar quem trouxe problema. E aí eu vou falar mais. Esses alunos mais indisciplinados, esses alunos mais agitados, quando bem trabalhados, provavelmente vão ser aqueles que vão conseguir transformar o verbo em ação. Então acho que a gente também pode partir a nossa reflexão desse ponto. Mas, vamos voltar aos nossos slides, senão eu vou ficar contando caso. O tempo hoje voa, o ser humano evoluiu, a moradia evoluiu, os meios de transporte evoluíram e o trabalho evoluiu. Hoje é muito mais fácil. Não existe mais trabalho escravo, não existe mais trabalho pesado. Vamos para o próximo conto de fadas.
Alimentação. Ô, gente, alimentação, e isso faz parte da evolução humana, tá? Tá acontecendo algo tão... Deixa eu falar um pouco pro lado de cá também. Tá acontecendo algo tão interessante... O câmera me desculpa. Tá acontecendo algo tão interessante que todo mundo agora, inclusive eu, tem intolerância à lactose, tem intolerância a glúten, tem que... balanceado, não sei... É verdade. Por quê? Porque o ser humano evoluiu e algumas características biológicas nossas estão evoluindo também. E a gente se torna um ser mais frágil porque a gente não precisa lutar mais para ter acesso às coisas como a gente tinha que lutar antes. E aí eu vi hoje também o Padre Boing conversando, e os alimentos são transgênicos, e os alimentos são modificados, e os alimentos, às vezes, ao invés de ser saudáveis, estão nos adoecendo. Mas ninguém pode negar que o acesso à alimentação hoje é muito mais fácil do que era há tempos atrás. Isso evoluiu também. A nossa sociedade hoje tem uma capacidade de produção em grande quantidade enorme. Né? Eu não entendo nada de agricultura, mas sei lá, para mim antes você plantava uma sementinha de milho e ia nascer um pé de milho. Hoje você planta uma semente de milho, nasce 50 pés de milho da mesma semente. Tudo irmão gêmeo, a pipoca já nasce até ensacada assim também. Então assim, a alimentação é algo que se tornou muito mais fácil. O acesso à alimentação é muito mais fácil. Então olha que maravilha. O tempo hoje é mais acelerado, a nossa casa é melhor. Depois da casa, o que foi? O transporte, os meios de trabalho, a alimentação, é tudo mais fácil. Hoje tem programas na televisão, Masterchef, ensinando a fazer pratos chiques, todo mundo tem acesso. O povo está abrindo faculdade de gastronomia porque virou chique cozinhar. Mas eu tenho pessoas no Brasil, pertinho da casa da gente, que para comer tem que ir lá no lixão catar o alimento dele. Isso é triste, né, pessoal? O mundo evoluiu sim, mas a diferença entre os dois lados do mundo, eu acho que evoluiu numa proporção maior. A diferença entre quem tem acesso a essa evolução e quem não tem acesso a essa evolução é enorme. É enorme. E nós somos um grupo de pessoas que está reunido, e eu acho que o principal objetivo desse grupo de pessoas que se reúne, não é aqui em Santa Isabel não, que se reúne no mundo, é com o objetivo de diminuir a distância entre esses dois polos. Essa distância, ela nunca vai deixar de existir. Ela só não pode ser tão grande. O mínimo tem que ser garantido a todos. Porque quando a Bíblia fala que todos somos iguais, e as nossas leis, vamos pegar por base o Brasil, fala que todos têm direito à dignidade. Se pedir um conceito técnico de dignidade, talvez nós não saibamos dar. Mas eu tenho certeza que isso aqui não é dignidade. É bonito fazer uma análise de conjuntura e falar: o mundo mudou, hoje o mundo é moderno, vamos pensar como o padre pode transmitir a missa por YouTube, é legal. Como o Verbo Divino pode criar um aplicativo, é legal, é necessário. Mas tudo isso tem que ser necessário para diminuir essas diferenças e não para aumentar. Porque hoje a evolução, ao invés de aproximar as pessoas, distancia as pessoas. Então, o tempo acelerou, o homem evoluiu, os meios de moradia se modificaram, os meios de transporte, a forma de acesso ao trabalho, a forma de acesso à alimentação
meios de comunicação. Eu podia até pular esse slide. Arte rupestre, papiro, correio, gente. Como o correio era importante no norte do país, quem for do norte aí acho que vai concordar comigo, o correio às vezes era uma das poucas instituições que chegavam em determinadas cidades, mas estava lá, demorava um tempo, mas a coisa chegava. Telégrafo, jornal. Outro dia eu estava andando na rua e escutei uma pessoa falando, eu vou ali na banca buscar um jornal, eu achei engraçado. Foi domingo agora, eu estava passeando com meus cachorrinhos, e aí escutei um senhor falando com outro, eu vou na banca buscar um jornal. Eu falei, nossa, eu não lembrava que as pessoas vão à banca buscar jornal. Eu só lembro do jornal na hora de embrulhar lá os negocinhos dos meus cachorros, mas eu não lembrava que antes alguém tinha que comprar o jornal, ler o jornal. Mas enfim, o rádio, telégrafo elétrico, né? Telegrama, para avisar que uma outra pessoa morreu, você mandava um telegrama. Você queria dar os sentimentos, você mandava um telegrama. Hoje você manda um WhatsApp. Olha, meus sentimentos, a pessoa te conta a história. Se duvidar, ela filma lá o enterro e te manda para você se sentir parte. Por quê? Porque os meios de comunicação evoluíram. Televisão, internet, e hoje televisão e internet se misturam, né? Que é a televisão interativa, as coisas vão se adaptando. Aí vem um dado muito interessante, que eu acho que numa análise de conjuntura é legal a gente falar, porque como eu disse, não tem como a gente fugir dessa realidade. O telefone celular, o smartphone e a internet, eles mudaram as relações. E a relação hoje é muito mais do ser, do usar, do que do ter. Então, ao invés de eu ter um carro, eu peço um carro por um aplicativo. Hoje eu peço comida, ao invés de eu ligar, eu peço pelo aplicativo, ele me mostra a rota de onde o motoqueiro está passando para entregar o que eu pedi. E aí aqui tem um número interessante, banco, né? Antes a gente tinha que ir ao banco quase todo dia, pagar a conta, muito mais pagar a conta do que tirar dinheiro, né? A gente vai pagar a conta toda hora, pagar a conta, pagar a conta. Hoje é tudo pelo celular. Pessoal, eu tive um pouco de dificuldade de lidar com essas modernidades. Eu aprendi que eu faço compensação de cheque pelo celular. Você entra no aplicativo do banco, você tira uma foto, o cheque compensa sem você precisar, na hora que o cheque compensa, você rasga, o dinheiro está lá na sua conta. E aí tem alguns dados aqui, olha que interessante, como que evoluiu. Essa linha laranja é o número de transações por celular em banco. E o vermelhinho ali, o roxo, são transações físicas no banco. Então, no ano de 2014 para 2015, o número de transações eletrônicas subiu e alcançou o número de transações físicas. Hoje, o número de transações eletrônicas no banco é muito maior. E aí, olha que interessante, quanto tempo a gente perdia na fila dos bancos antes? Hoje a gente não perde. Então sobra tempo. Não, falta tempo. As coisas foram criadas para nos facilitar. Eu poderia estar usando esse tempo para fazer o bem, para ir à missa, para plantar, para estudar, para namorar, mas a gente não tem mais tempo. E é nesse mundo que nós atuamos hoje. Por isso que aquela fala que eu ouvi há muitos anos atrás, que o tempo dos homens é diferente do tempo da igreja, eu respeito. Mas a gente tem que procurar encontrar um equilíbrio, porque senão a igreja fica e os homens vão passar. Não falo que a igreja tem que sair atropelando tudo e fazer as coisas sem base. Mas nós temos que acelerar também as nossas ações. Porque esse buraco que existe entre o mundo evoluído e o mundo que parece o mundo dos homens da caverna, gente. A moradia, a forma de obter acesso à comida lá no lixo,
o meio de transporte em tração animal, a falta de acesso à saúde. Parece que para uma parte da população, que às vezes parece pequena, mas eu tenho quase certeza que ela é maior do que a parte que evoluiu, parece que o tempo parou. E nós vamos caminhando e deixando essas pessoas para trás e aumentando cada vez mais essa distância. Aqui também os meios de comunicação ainda, eles conectam pessoas no mundo inteiro. Semanalmente eu troco uma mensagem com o Padre Anselmo. Um dia ele estava em Roma, outro dia ele estava nos Estados Unidos, e a gente troca mensagem com muita facilidade, como se estivessem conversando ali próximos. Mas essa mesma facilidade que me dá de conversar com quem está longe, isso aqui, ó, a minha casa sou eu, minha esposa e 2 cachorros. Eu quase me enxergo ali. Troco os 2 meninos por 2 cachorros, parece que cada um está com seu celular lá num determinado momento, conversando no seu mundo, e sem saber o que a pessoa do lado está passando. Hoje aqui, eu confesso, gente, a gente tem que falar da gente também, né? Muitas vezes tinha alguém falando aqui, e eu estava ali atrás preocupado com os números da faculdade lá em Belo Horizonte, e recebendo essas informações naquele momento no celular. Eu preciso me preocupar com isso? Eu preciso, porque tem que gerar recurso para a gente manter a atividade. Mas eu preciso me preocupar com a pessoa que está do meu lado também. Teve uma pessoa que me encontrou ali no café agora e ela falou: ah, você é padre? Eu falei: não, quase, mas ainda não sou. É porque eu te encontro toda hora, mas não sabia seu nome. Eu falei: pois é, primeiro que eu sou indisciplinado, não estou usando crachá. E segundo, porque a gente às vezes esquece de se apresentar para quem está do nosso lado. Mas às vezes a gente não esquece o celular, né? Ele está aí, ó, estou mexendo, estou mandando um WhatsApp, estou filmando, estou fotografando. O mundo evoluiu. E a evolução que veio para aproximar as pessoas, ela aproxima pessoas distantes, mas te distancia da pessoa que está do seu lado. Essa é uma análise de conjuntura que eu faço, mas vamos lá. Bom, esse ponto aqui vai ser extremamente polêmico, eu tenho certeza. Eu converso muito com padres, e outro dia conversando com um padre, ele falou: João, a gente também precisa entender que o mundo mudou. Família é extremamente importante. A família que nós acostumamos a ver é essa aqui. É o ideal? É o que a gente acha bom? É o que a gente propaga? É. Não me excomunguem, mas todas essas formas são formas de amor. E são famílias também, com as suas características, com as suas particularidades. Mas pessoas que estão unidas de alguma forma, uma ajudando a outra. Vamos ignorar? Vamos fechar os olhos para isso? Vamos falar que não é permitido? E a palavra de Deus, que todos somos iguais? E a nossa Constituição Federal, que fala que somos iguais, independente de raça, cor, sexo? Então, o mundo evoluiu, o tempo mudou, o ser humano evoluiu, os meios de transporte evoluíram, as moradias evoluíram, os meios de trabalho evoluíram, a alimentação evoluiu, a comunicação evoluiu e a família evoluiu. Como vamos nos dar com essa realidade? É a realidade que a gente queria? Não. O aluno indisciplinado também não era o que o professor queria, mas talvez ele dê um resultado melhor do que o aluno
tecnicamente comportado. Quem sabe essa família vai trazer um fruto melhor para a sociedade do que a família tradicional. Nós temos que colocar o dedo nisso que incomoda também? Temos. E a nossa igreja? A missa, no passado, já me contaram que as pessoas, ou o padre, um dos dois, eu não vou lembrar quem, ficava de costas um para o outro. É o padre? Ô, gente, já pensou? Finge que eu sou um padre, né? Já me chamaram de padre, e aí o padre Carlos até brinca comigo de vez em quando que eu posso ser chamado de padre, porque um dia um bispo mandou uma carta para mim me chamando de padre. Então eu posso ser considerado padre. Se o bispo falou, ele que ordena. Então imaginem que eu estou celebrando que isso aqui é uma missa, daquelas demoradas, né, que eu gosto de falar, e que eu estou... Ô, gente, isso é sem lógica. A igreja ali, a imagem está ruim, ela é distante. Um dia eu estava com um padre no supermercado e ele comprou uma cerveja. A caixa da padaria era paroquiana dele, falou assim: padre, o senhor bebe? Ele falou: bebo, vou no banheiro, sou um ser humano. A igreja tem que se aproximar das pessoas. Para se aproximar das pessoas, ela tem que descer do altar. Para se aproximar das pessoas, ela precisa estar na rua. A gente estava conversando agora na hora do almoço com o padre Tomás, tomando um café depois do almoço, e ele falando a diferença, por exemplo, de seminaristas que são do norte e nordeste, onde a igreja é mais aberta, a igreja está mais na rua, da igreja, por exemplo, da própria região sudeste, onde as pessoas às vezes se dedicam mais a estudar, estão mais fechadas, mais à leitura da Bíblia. A gente precisa achar um equilíbrio. A gente tem que ter os nossos estudos, mas a gente tem que estar próximo das pessoas. O padre tem que ser respeitado, como o professor tem que ser, como o pai e a mãe tem que ser, mas não por imposição e por um respeito conquistado. E a gente vai conquistar com contato, com olho no olho. Aquilo que eu falei para vocês da diferença entre ensinar e educar. Ensinar é técnico. Repetir o que a Bíblia diz, pode ser que eu perca meu emprego hoje, é técnico também. Eu leio e repito. Agir como a Bíblia diz, são outros 500. É transformar o verbo em ação. Aí, a gente tem um grande exemplo hoje dentro da própria igreja. O Papa Francisco, que quebra paradigmas, que é criticado, que dá trabalho para os seguranças dele, mas que tenta tocar em pontos da igreja que até então não eram tocados, mas que são necessários serem tocados, e que faz uma coisa que eu acho extremamente importante. Ele leva a igreja até o povo. E essa primeira parte, eu acho que a gente pode terminar com essa reflexão, mas na verdade, eu só queria mostrar isso aqui para mim, que é o slide que mais me choca. Hoje a gente está falando de um mundo extremamente globalizado. É isso, as pessoas saem do sul, saem do norte e chegam em qualquer lugar do país muito rápido. Por WhatsApp, alguém pode estar me filmando aí agora e transmitindo para qualquer lugar do mundo. Só que, num mundo em que o tempo está acelerado, em que o ser humano evoluiu, em que os meios de transporte evoluíram, em que a moradia evoluiu, em que a alimentação evoluiu, em que os meios de comunicação evoluíram, em que a igreja está entendendo que ela precisa evoluir e evoluiu também, nisso que a gente chama de globalização, ainda acontece uma das cenas que mais me chocou.
E aí podem vir críticas: João, chocou porque é branco e não negro, isso acontece com o negro. Não interessa, ela me chocou. E eu acho que choca todo mundo. Que é essa cena. No mundo globalizado, no mundo em que o transporte evoluiu, no mundo em que o meio de comunicação, os meios de comunicação evoluíram, no mundo em que as formas de trabalho evoluíram, no mundo extremamente tecnológico, onde eu consigo criar um produto e levar ele a 50 milhões de pessoas em 19 dias, uma criança que fugia do país dele por uma questão de violência foi encontrada morta em uma praia dessa forma. E eu acho que são questões como essas que nós estamos aqui hoje para discutir.